Obrigada, professora Gabriela. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Então, hoje, 27 de abril de 2021, nós nos encontramos virtualmente para mais uma edição do Cine Debate, Lábia do SEX, do Laboratório Educação e Sexualidade da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, e no SERJ, da Universidade Federal de Santa Catarina. Desejamos as boas-vindas e um bom proveito desse espaço de encontros, formação e militâncias. Eu sou a professora Vera Marques, membro do Lábia do SEX, da UDESC SEAD, e farei a coordenação desta atividade hoje. Então, situando um pouquinho a atividade, o Cine Debate é uma ação extensionista do Programa de Extensão Permanente Lábia do SEX, da Universidade do Estado de Santa Catarina, sob a coordenação Lábia do SEX, sob a coordenação da professora Gabriela Dutra de Carvalho. A coordenação do programa de extensão é minha, e é também uma ação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Serviço Social e Relações de Gênero, o NUSERJ, que já mencionamos, da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem como coordenadora a professora Luciana Zucco, que aqui está conosco. Obrigada, professora Luciana, obrigada, professora Gabriela. Os meus cumprimentos, que tenhamos uma noite bastante proveitosa, uma noite bastante agradável. Então, no Cine Debate de hoje, nós trazemos o documentário, o curta-metragem Frágil, ou Frágil, fazendo a tradução, que tem como abordagem as questões da temática trans e foi produzido em 2014. Nós vamos assistir o curta, que passa em 8 minutos, é mesmo muito breve, muito rápido, mas que tem uma mensagem contundente, né? E na sequência passaremos a uma roda de conversa virtual, ou, se quisermos, uma rede de conversa, considerando a modalidade que nos encontramos. E em seguida teremos a participação do querido Ali Murrica Rodrigues, e da querida professora Gabriela Maria Dutra de Carvalho, que dinamizarão essa conversa virtual com todo o comprometimento e envolvimento que tem em relação às temáticas que compõem a diversidade humana, considerando a sua inerente dimensão, a sexualidade. Após assistirmos o Curta Frágil, nós passaremos, então, as considerações e essa dinamização, né, feita pela professora Gabriela e por Ali. E durante as falas, vocês vão poder colocar no chat ou aí no bate-papo público questões, considerações, enfim, comentários que possam contribuir com a dinamização da roda de conversa. Então, nós convidamos a todos, todas e todes que participem desse espaço. Esse espaço ele é para ser compartilhado, o espaço do bate-papo, para dinamizar a roda de conversa, né? Que é um espaço coletivo, e nós temos como objetivo fazer desse espaço coletivo muito acolhedor. Então, sintam-se muito à vontade para participar do espaço. Professora Gabriela, por favor, por gentileza, pode colocar o vídeo. Professora Vera, lembrando da presença? Pois não. Enquanto a professora Gabriela põe o vídeo, nós lembramos que vocês podem e devem registrar as suas presenças, especialmente quem pretende receber certificação, aqui no espaço Notas Compartilhadas, que fica logo abaixo do bate-papo público. Vocês clicam ali e podem registrar o seu nome para cumprir com a lista de presença.
Então, muito obrigada por compartilhar conosco, professora Gabriela. Passamos agora, antes de passarmos às intervenções, nós reiteramos o convite para que participem do debate da roda ou da rede de conversa virtual, postando as suas questões e comentários no chat, no bate-papo, e ainda solicitamos para que registrem a frequência no espaço Notas Compartilhadas, logo abaixo aí também do bate-papo do chat. Farão a intervenção aqui conosco, a dinamização dessa rede de conversa virtual, dessa roda de conversa virtual, a professora Gabriela Maria Dutra de Carvalho, que possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Pará, especialização em Análise Semântica pela PUC de São Paulo, mestrado em Educação, Comunicação e Tecnologia pela Universidade do Estado de Santa Catarina e doutorado em Ciências da Educação na especialidade de Tecnologia Educativa na Universidade do Minho. Ela é professora adjunta no Centro de Educação à Distância, na Universidade do Estado de Santa Catarina, e atua nos cursos de licenciatura e pós-graduação lato sensu em Educação Inclusiva, com ênfase nos direitos humanos universais. Pertence ao grupo de extensão Pesquisa e Ensino, Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade, CNPq-UDESC, e é coordenadora do Laboratório Educação Sexual LabEduSex, SEAD-UDESC, coordenadora também do Programa de Extensão Direitos Humanos e Sexualidade, e tem experiência na área de educação sexual, língua portuguesa, educação e tecnologia, com ênfase nos seguintes temas: formação continuada, formação de professores e adolescentes, educação sexual, sexualidade e direitos humanos, tecnologia educativa, extensão universitária, análise e produção de texto. Na sequência, logo após a fala da professora Gabriela, nós teremos, então, Ali Murrica Rodrigues, que possui graduação em Medicina pela Universidade Autônoma de Bucaramanga, na Colômbia, a UNAB, isso em 2009, especialização em Universidade de Docência pela Universidade Industrial mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2014, doutor em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2019. Tem experiência na área de medicina, fase comum em pesquisas nas áreas de Chagas e sexualidade, atuou no ensino e investigação na área da saúde na UNAB, é membro do NUSERJ, no PEBS, Naia Afrodite, da Universidade Federal de Santa Catarina, e desenvolve pesquisas no campo das questões transexuais, travestis e transgênero, saúde LGB, gênero e saúde, gordofobia, políticas públicas, é ativista feminista e autônoma do movimento trans e lésbico, do movimento das gorduras, do movimento feminista em saúde e da Frente Catarinense contra a legalização e discriminação do aborto. Então, a professora Gabriela será a primeira a falar, tem 20 minutos para isso, e na sequência, Ali. Muito obrigada pela... Só para dizer, desculpa, Vera. Sim. É uma frente pela legalização do aborto. Na frente. Que acho bem importante. Coisas do lar. Em tempo, corrigimos, né? Na frente catarinense pela legalização e discriminação do aborto. Descriminalização do aborto. Vera, Vera, pede pedir se alguém pedir permissão para entrar, que você dê autorização. Sim, Gabriela, pode ficar à vontade, fique tranquilo. Então, uma boa noite a todo mundo que está aqui presente, é uma satisfação estar com vocês. Temos bastante alunos, né, e alunas aqui do nosso curso da Pedagogia e da Universidade do Estado de Santa Catarina, da Federal. E como é bom a gente trabalhar com curtas, né? Com a mídia, os documentários e os vídeos de curta-metragem,
com questões tão polêmicas, eles nos proporcionam lindas reflexões. E nesse vídeo, além da inferência aqui, como o vídeo já diz que trata da questão trans, nós fizemos esse recorte para trabalhar com a identidade de gênero. Mas nós podemos fazer outras inferências que no debate eu vou me posicionar que tipo de inferência também pode ser feita no vídeo se a gente, a priori, não deixar determinado que o filme vai trabalhar com questões trans. Eu vou retomar aqui alguns conceitos, trago aqui o famoso biscoito sexual de produção de um pesquisador norte-americano. Eu me desculpe eu não ter colocado aqui embaixo, mas depois eu dou a referência para vocês. Ele é muito usado, né, para explicar conceitos bem complexos, mas tão necessários que nós compreendamos, não é? Então, o que é uma identidade? Olha, vocês veem que a seta está ligadinha para o cérebro, para a cabeça, tá? A identidade de gênero é o quê? Quando a pessoa nasce e se aceita como nasceu com um pênis, se aceita como homem, como macho, se chama identidade cisgênera, é um ser cisgênero. Quando a criança nasce com o pênis e não se identifica com o seu sexo biológico, ela se chama trans, é um ser transgênero. A orientação sexual é outro conceito. A orientação sexual ela está ligada, olha assim, aos afetos. Você vê que a seta está direcionada ali para o coração. Então, a identidade, a orientação sexual está aqui embaixo, é uma orientação, olha aqui, afetivo-sexual. É como eu manifesto meu desejo, minha vontade de transar, de abraçar, de conviver mais intimamente com uma pessoa do sexo oposto. Eu sou uma pessoa de orientação heterossexual. Se eu, indiferentemente, eu me convivo bem e me agrado, tenho meus afetos tanto com homem como com mulher, eu sou uma pessoa bissexual. E se meu desejo é manifestado pelas pessoas do mesmo sexo, eu sou uma pessoa de orientação homossexual. Então, o sexo, como nós falamos, é aquele órgão que a sociedade convencionou dizer que quando é pênis, né, é feminino, é mulher, é fêmea. Quando é vulva ou vagina, é feminino. Quando é pênis, é masculino. E existem aquelas pessoas que não nascem com sexo definido, que a medicina chama de pessoas intersexo. Antigamente chamava-se hermafrodita, agora a ciência denomina como intersexo. E numa dimensão maior, que vocês veem que abrange todo o ser humano, ó, da cabeça aos pés, é as nossas expressões. Posso me expressar como me identificando como feminino, como masculino, como nenhum, como nem outro. E tudo isso aqui faz parte das minhas expressões como ser humano divinamente sexualizado. Ah? Então é interessante relembrar esses conceitos. Então, a identidade de gênero aqui. O que é identidade de gênero? Refere-se à experiência de uma pessoa, né, com o seu próprio gênero. As pessoas transgênero ou trans, eu gosto muito de usar o termo trans, elas possuem uma identidade de gênero que é diferente do sexo que lhe for designado no momento do seu nascimento. Nascem do sexo masculino, mas não se identificam com ele. Nasce do feminino, não se identificam com ele. As perguntas mais frequentes em relação à identidade de gênero, na minha pesquisa de doutorado, eu viajei muito para esse universo da transexualidade e observei que é muito comum essas perguntas, que as pessoas perguntem para quem é estudioso ou tenham curiosidade. Qual é a idade que a pessoa se descobre como trans? Tanto a literatura médica como a literatura de psicólogos, sexólogos, estudiosos da sexualidade, elas não determinam precisamente uma data, mas nós sabemos que desde cedo, desde a tenridade, 3, 4 anos, crianças já são infelizes por não se aceitarem com o sexo biológico que nasceram. Então, a gente vê filmes como esse menino é pequeno do filme, e tem crianças menores, já convivi em espaço escolar com crianças de 4 anos, que sofriam muito, né, em chamarem pelo nome de menino como ele nasceu.
Então, não tem uma idade. Eu vi um documentário que tinha uma mãe com uma criança levando aos médicos para conversar. A criança tinha 4 anos. Outra era um adolescente que se descobriu como uma pessoa com identidade transgênero no período da puberdade. O outro já era uma mulher trans, adulta, cabeleireira, que tomou a consciência que ela era trans já na idade adulta. E o Laerte, que vocês já ouviram falar, né? Aquele cartunista, que ele conta que ele sempre lutou de ser uma pessoa enquadrada na sociedade heteronormativa, casou, teve filhos, mas começou a achar que era homossexual. Depois ele viu que, na verdade, o que ele se identificava mesmo era como o gênero feminino. E assumiu já na maturidade, né, com mais de 40 anos, assumiu a sua transexualidade. Transexualidade é uma doença que eu fiz até um recorte, porque a história da patologia, como foi chamada nos anos antes da década de 80, considerada doença. Até há poucos anos, até 2000 e pouco, era considerada doença. Então, de 1980 era como um distúrbio de gênero. Em 87 começou a se chamar disforia de gênero, considerada como uma doença mental. A partir de 1994 passou a ser chamado como um transtorno de gênero. Em 2013 voltou a denominação de disforia de gênero, porém numa versão que não era bem uma doença, mas uma desordem mental. E a partir de 2018, a transexualidade deixa de ser classificada como uma doença mental e passa a ser entendida como um transtorno de identidade de gênero. E atualmente, no CID-11, diz que a transexualidade, no novo capítulo, ela está relacionada à saúde sexual e é classificada como uma incongruência de gênero. Ela entra no CID, ela não sai daquele código do CID, ela entra como um transtorno para que a pessoa transgênero possa ter um atendimento digno e necessário na questão da saúde. Então, todo trans é gay e toda mulher trans é lésbica? Não. Como nós já vimos lá no boneco, a orientação sexual é uma coisa e a identidade de gênero é outra. Se um homem trans, tá? Ele se considera homem e gosta de uma mulher, ele se diz heterossexual. Se o homem trans se considera homem e gosta de um homem, ele se diz homossexual. E se consegue transitar com os dois gêneros, ele se diz bissexual. Toda pessoa trans tem desejo de fazer cirurgia de redesignação do sexo? Cirurgia de redesignação do sexo é mudar, tirar o pênis e formar uma vagina e vice-versa, fazer implante de pênis quando é homem trans. O que é o nome social como agir? Nome social é o nome que a pessoa transgênero quer usar. Ele nasceu mulher com o nome de João, ou com o nome de Joana, ele quer usar o nome de João, Afonso, é o nome que a sociedade convencionou ser nome de homem. E ele tem direito. A sociedade já... Agora, o processo do nome social já está menos complicado, mas ele sozinho, para mudar o nome, a pessoa sozinha, só a partir de 18 anos. De 16 entre 18 anos tem que ser com autorização dos pais. E com menos de 16, os pais têm que ir consultar uma equipe multidisciplinar. O processo é mais complicado por ser criança, não é ainda, ou pré-adolescente. Então, quando nós falamos de identidade de gênero, que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade heteronormativa e cisgênera, não é? Uma sociedade macho-cho, né? Segundo o levantamento realizado num periódico El País, o Brasil alcançou a trágica marca somente no primeiro semestre de 2020 de 648 casos de feminicídio. Quando eu falo feminicídio, pode ser de mulheres trans ou mulheres não trans, mulheres cisgêneras. O país ostenta outras terríveis marcas, como o fato de ser o país que mais mata LGBTQI+, no mundo, e que avança em casos de racismo e de assassinatos da população negra. Olha
a nosso retrato aí no mundo. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, essa associação eu li bastante para escrever minha tese, que eles têm os dados sempre atuais, somente no ano de 2020 foram assassinadas 175 travestis ou transexuais, isso em plena pandemia do coronavírus, sem levar em conta casos que não foram notificados devido ao isolamento social. Esses assassinatos foram cometidos em relação às pessoas que expressavam mais, tá, o gênero feminino, ou seja, mulheres trans, tá? Porque as marcas da masculinidade são maiores e são mais percebíveis. Quando é homem trans, muitas vezes não é perceptível, então a violência é menor, tá? Chama atenção também os requintes, como eles são assassinados, sabe? Com extrema brutalidade, apredejamento, esfaqueamento. Isso também não acontece no caso de feminicídio. Nós temos aqui em Florianópolis mesmo vários casos de maridos, né, companheiros que matam as mulheres dessa mesma forma, né, com cenas de extrema violência, mas quando se fala da população, a forma como esses assassinatos se apresentam são muito cruéis. Outras informações é que a população mundial é de 77,2 bilhões, já saiu bolhões. E a população trans não é pequena, são 25 milhões a população trans. Então, diante desse contexto, e voltando para a realidade brasileira, né, nós vivemos um momento de censura, né, da presença de temáticas relacionadas aos direitos humanos, destacando como políticas públicas contra a igualdade de gênero e voltada tudo que é o campo da sexualidade. Então, as políticas públicas elas estão esquecidas, adormecidas, que combatem o preconceito, que militam em prol do reconhecimento de um grupo considerado pela sociedade normativa como diferente, mas nós somos todos iguais, somos pessoas, e que querem coibir, querem proibir que nós trabalhemos nos espaços de aprendizagem com temáticas relativas a gênero. É um avanço muito grande de conservadores, de grupos religiosos, de extremistas, né, fundamentalistas, que eles passaram a difundir aquela falácia da chamada ideologia de gênero para gerar pânico na sociedade, na população, e dar uma freada nas pautas do grupo LGBTQI+, e dos direitos das mulheres. Então, nós estamos assim, no momento em que, se nós formos dialogar sobre a diversidade sexual e as identidades de gênero, nós somos considerados aqui na sociedade como pessoas que estão fazendo doutrinação ideológica da chamada ideologia de gênero, o que, na verdade, não existe essa ideologia de gênero. O que existe são teorias de gênero. Ideologia está nesses grupos que são homofóbicos, sexistas, misóginos, que proclamam a violência, que não aceitam, dizem que a homossexualidade é pederastia, que um ser transexual é uma aberração. E isso é uma ideologia, sim, contra o gênero que foge àquilo que padronizaram ser o normal. Então, a gente pergunta como que nós, educadores, podemos atuar para minimizar essa perversa situação que existe diante das pessoas transgêneras, principalmente, e também dos homossexuais. Então, eu vou falar um pouco aqui para vocês, um recorte que eu trouxe de alguns momentos que eu fiz na minha pesquisa de doutoramento. Eu sempre fui muito fã de telenovela. E acho que a mídia ela tem um poder enorme de informação e de desinformação. Então, ela tem que ser trabalhada, de preferência, dialogada com pessoas estudiosas ou que tenham um ponto de vista mais progressista, isso no meu ponto de vista, tá? Que possam dialogar sobre as informações para que elas não sejam decodificadas de uma maneira não amorosa, não empática, sabe? Seja notificada da forma da violência, de forma não, o que ela está dizendo na novela, ela é transgênero, tem que bater sim, não, decodificada não, isso é uma agressão, esse é um ser humano, entendeu?
Então, essa dialogicidade diante do que as mídias nos passam, ela é muito importante, de conversar sobre o que está assistindo, como nós vamos fazer aqui sobre o filme, do que está escutando, né, na música, do que está lendo na internet. Então, eu acho que uma mídia muito poderosa é a televisão, como eu já falei. E na televisão, o poder de documentários, o poder que tem os curta-metragens, o poder que tem as séries, e o meu recorte foi de telenovela. Por que eu fiz um recorte com a telenovela? Porque, além de ser fã de telenovela, a televisão ela atinge as populações das mais carentes às mais abastadas. A sociedade brasileira é uma sociedade ainda muito televisiva, tá? Gosta de assistir televisão. A televisão ainda faz parte do dia a dia. E a maioria das pessoas que tem televisão, a maioria das pessoas não assistem pela internet, não tem, a não ser no celular, mas assiste novela. Sim, mesmo as pessoas que não assistem novela, elas estão dialogando sobre as temáticas polêmicas que aparecem nas novelas. Assiste-se muito mais novela do que se assiste série, porque não é todo mundo que tem condições de pagar a TV fechada. Né? Então, o que eu fiz? Na minha tese de doutorado, eu fiz um recorte de cenas, várias cenas de várias novelas. E, no momento, a única novela que trabalhou, são pouquíssimas as novelas que trazem a questão da identidade de gênero, muito poucas. Teve algumas personagens que eram travestis, eram drag queens, mas assim, uma personagem que vestiu mesmo todas as características e momentos de angústia que passam as pessoas trans, foi nessa novela que eu trabalhei, que eu vou mostrar aqui algumas cenas que ela foi reprisada agora na novela. Agora, de repente, me deu branco. Quem é que lembra o nome da novela? Pelas cenas vocês vão me lembrar. Então, aqui, ó. Então, eu vou falar um pouco dessa novela. A Glória Pérez, quando fez essa novela, ela é uma excelente pesquisadora, tá? Ela não faz nada do nada. Ela vai a fundo nas pesquisas. Então, a princípio, a personagem que ela queria trazer era uma transmulher. Ela já estava conversando com todas as mulheres trans, fazendo levantamentos de obras que falavam sobre a transexualidade feminina. E ela, quando leu o livro do João Nery, que ainda era vivo. João Nery é um homem trans, foi um dos primeiros homens trans que fez a cirurgia de redesignação do sexo no Brasil. Ele era psicólogo, a história dele é lindíssima. Ele tem 3 livros aí lançados. E ela começou a fazer a leitura e se encantou com a história do João Nery e foi atrás dele, querer saber um pouco mais das experiências dele. E ele sempre, como psicólogo, como homem trans, ele fez uma militância em prol de combate da transfobia, aceitava na casa receber pais de crianças, de jovens trans que estavam sem compreender. Então, foi uma pessoa que fez uma diferença na história da transexualidade. Daí ela mudou, ela disse, não, eu vou fazer uma personagem que é um homem trans, que foi a Ivana, essa personagem da novela que aparece aqui. E a Glória Pérez, ela fala que, além dele, ela se fez contato com uma série de pessoas trans, conversou, viu a realidade de cada um para poder colocar as personagens que, com certeza, né, nesse estudo que nós fizemos no grupo focal, as falhas apresentaram. Né? É isso que eu digo que a gente tem que fazer nossas inferências, nossas críticas. E ela diz que nas andanças delas pelo Brasil, o quanto que ela ouviu, nos lugares mais distantes, pessoas dizerem, puxa, sua novela veio bem a propósito para eu acabar com as minhas ações de violência, para eu aceitar meu filho, meu neto, minha irmã. Teve um senhor que ele disse assim, olha, o meu neto é trans, eu não deixava ele entrar na minha casa. Depois que eu assisti a novela, eu
fui atrás dele, telefonei, abri a minha casa e ofereço agora todo o amor, porque eu sei como deve ser difícil o que ele tem passado. E as novelas, elas estão aí. Até o Grupo Focal, quando eu fiz o questionário antes, quem gosta de novela, muitos disseram que não assistiu. E todos os membros do Grupo Focal sabiam dessa temática, porque ela viralizou, a discussão das novelas são pauta de políticos, pauta de religiosos, pauta de professores na sala dos professores, pauta de alunos na sala de aula, pauta da família, seja para criticar, seja para elogiar, seja para achar um absurdo da visibilidade a personagem trans. Então, elas são pautas e elas ainda... foi reprisada agora e o índice foi enorme, sabe? O índice de audiência. Então, nessas andanças por aí, a gente vê que muitas pessoas... Eu organizei um colóquio que um professor disse, por causa da novela, ele conseguiu montar um projeto de educação sexual na escola que tinha dois alunos trans que sofriam muita retaliação, muita violência, mais do corpo administrativo e docente do que dos colegas. Então, aqui alguns aspectos que eu vou levar pela foto, o que acontece com a pessoa trans. Primeiro, a sua autoaceitação é muito difícil. Vocês viram na criança o conflito e vê aqui, ela se olhando no espelho, desesperada, a força do querer, a novela. E querendo, meu Deus, é uma cena que antes ela depois corta o cabelo todo desesperada, tá? E aqui a mãe no sofrimento, porque a mãe aceitou menos do que o pai. E na história, na literatura médica, na história do depoimento, todos dizem que a aceitação sempre é melhor para o pai da mãe. Nesse caso, na novela, foi o contrário. O pai, ele compreendia, a mãe, é só no final que ela passa a reconhecer a Ivana como Ivan. Outra questão é o processo de hormonização. Ela passou na novela todas as dificuldades que tem, o uso da internet, os transtornos que pode ocasionar sem uma informação. Aí na novela sei que ela vai procurar depois atrás com orientação do psicólogo. Aqui houve uma crítica do aluno nosso que é transhomem, que ele disse que a novela mostra só o lado bom das coisas. Realmente, isso é uma das coisas que a gente tem que dialogar, porque a gente sabe que a maioria, né, de um nível social que não tem condições de buscar psicólogo, a maioria do brasileiro, né? Não é nem a questão do... Esse processo de hormonização e de redesignação é muito conflitoso, precisa de acompanhamento médico, precisa saber como, por onde, quando, né, iniciar. Outra questão é que nós já vimos a violência, que é a transfobia, mais comum nas mulheres trans, mas aqui ela foi violenta, a partir dessa cena de transfobia, que é muito comum nos espaços de aprendizagem, o que é que acontece? O jovem trans ou a jovem trans, por não ser aceito, ele não consegue mais conviver na escola. E muitas vezes o corpo docente e administrativo, em vez de fazer um combate com os alunos, põe culpa no ser transgênero. Ele que provoca porque ele é diferente e consegue conduzi-lo a sair do espaço de aprendizagem, para não incomodar aquele espaço. A questão da transfobia, a orientação sexual, ela na novela é muito bonito, porque quando ela é mulher, ela namora esse rapaz, e no final que ela faz a sua transformação, ele continua apaixonado por ela, e os dois, ela continua tendo homem. Aí ela se vê um homem, aqui se for falar em orientação, ela seria homossexual, né? Porque ela se vê agora como homem. Então, e o apoio médico-psicológico, a Ali pode falar, eu não sei se vai trazer alguma coisa sobre a questão de saúde, que a Ali é da medicina, né? Então, pode ser que traga alguma questão da saúde. Então, aqui, olha, finalizando, a telenovela é uma importante fonte de informação sobre identidade de gênero, quando aborda a questão. Ela dá visibilidade do tema transgeneridade e representatividade. Isso foi muito comum. Que eu tive o nosso aluno que é transhomem, ele dizia: a novela devia contratar personagem que
sejam trans. Eu disse, mas tem, né? Aí o outro grupo debatia, mas a novela... Aí no fim dizia assim, olha, mas a novela... Ele mesmo, no final, a novela ajudou muito no nosso grupo que estuda a transgeneridade. O processo de decodificação da mensagem é aquilo que é importante que seja dialogada a mensagem, porque muitas vezes, quando ela está sendo violentada, tem pessoas que pode ser que digam bem feito, ela merece, né? Ter alguém para desconstruir essa fala. Transsexualidade e orientação sexual, o que é ser transgênero numa sociedade normativa, evasão escolar, prostituição, questões legais, né? Nome social e direito à saúde, transexualidade e saúde, e nós íamos abordar a questão da interseccionalidade, né? Ser transexual, homossexual, negro, pobre e de periferia, opa, a situação ainda aumenta muito mais de violência e de não ser aceitado de forma empática. Fechando isso aqui, é um pequeno gráfico, né, um mapa mental que eu fiz das abordagens. E me aprofundei muito nessa questão, e por isso que sou uma militante de dizer, eu vou trabalhar, sim, com as questões de gênero no espaço, com segurança fundamentada, e ninguém... Temos uma deputada que quis nos boicotar, né, Vera? Já mandou alguns pareceres contrários ao nosso trabalho, mas não deu em nada, porque nós temos argumentos para dar resposta para ela. E muito obrigada, passo a palavra para a professora Vera e vou desligar a minha câmera. Bem-vinda à casa, Nilson. Obrigada, professora Gabriela. Então, na sequência, a Ali Murica Rodrigues faz a sua abordagem. Quero pedir desculpas, Ali, por ler o currículo sem prestar atenção. Sem dúvidas nenhuma, a Ali é militante, enfim, tem feito todo o enfrentamento pela legalização e descriminalização do aborto, não o contrário, né? Desculpe, deixamos registrado isso. Tá? Ali, então, você tem 25 minutos, quando faltarem 5, eu entro para te lembrar, tá? Perfeito, agradeço muito, que bom que tu vai lembrar. Eu dei 20 minutos certo, né, Vera? Acho que sim, Gabi. Bom, boa noite para todas as pessoas que nos estão acompanhando, escutando. É uma pena que não possa ver vocês também, mas bom, é muito interessante eu estar sentindo que eu estou falando para mim mesma. Agradecer também o convite, estar aqui, né, para debater, para discutir essa curta de Frágil, né? E agradecer também à professora Gabriela, que me antecedeu, né, pelas suas colocações e partilhas também em relação à sua pesquisa. Então, eu vou também compartilhar algumas questões da minha própria pesquisa, mas também da minha própria vivência, nos diferentes espaços que eu transito, tanto como pessoa profissional da saúde, como militante, como também uma pessoa trans. Então, tentando fazer tecer, né, algumas colocações aqui, para depois também escutar vocês o que vocês acharam também, o que vocês estão pensando sobre, né, a própria curta, mas também sobre gênero, sexualidade e as próprias questões de raça, classe, entre outras que fazem também intersecção junto com. Né? Então, eu queria só chamar a atenção ao curta, né? E a própria também Gabriela trouxe, né? Algumas dessas perguntas que são feitas para as pessoas trans, travestis e não binárias, né? Ou para aquela pessoa que ela sai, né, desse regime cisnormativo em relação a se reconhecer com essa genitália que foi, esse sexo gênero que foi imposto a ela através de uma dita genitália, né, que como a Gabriela falou, que ela tem uma convenção, né, médico-jurídica que diz que determinada genitália é para mulher, determinada genitália é de homem, ou feminino, ou masculino, etc. Sendo que trazem esse discurso dentro desse lugar da binaridade. Sendo que, né, a própria noção do sexo, ela também já tem se questionado bastante em relação a ser natural e imutável. Né?
Então, ela vem também a compor um cenário como uma categoria que também tem uma construção biopolítica, econômica, afetiva, né? Então, ela também se constitui, assim como o próprio gênero. E aí, bom, temos algumas pessoas que pensam sobre isso, entre essas a Judith Butler, se a gente pensa no Ocidente também, mas temos também os estudos da decolonialidade, que vão trazer também a construção do gênero e do sexo através desse processo da colonização. Mas, pensando, né, que na curta, né, e pensando também nessas perguntas que tu trouxe, Gabriela, que se pergunta às pessoas trans, eu sempre fico nessa de o que é perguntar para as pessoas cis, né, finalmente. Porque as pessoas cis, de fato, elas não têm que sair do armário cisgênero, vamos dizer, né. As pessoas cisgêneras, elas são dadas como que é natural, vamos dizer, né? O que é o normal, o que está ali já. Inclusive, precisamente por isso, muitas vezes é o que não se nomeia, né? É bem, assim, bem... Não existe muito frequentemente uma pessoa que vem e se nomeia, oi, sou fulana, sou cis, não sei o que tal. Frequentemente quem se nomeia é a diferença, ou quem está na margem, né? Então, você chega, eu sou assim, eu sou trans, eu sou uma pessoa sapatona, isto, outro, você sempre nomeia a diferença, né? Mas é mais difícil a própria norma se nomear. E aí que eu trago, trago esse contraponto para a gente pensar juntos, e é isso. Então, em que idade a pessoa cis se descobre? Ou seja, em que idade uma pessoa se descobre cis? Em que idade uma pessoa se descobre heterossexual? Como que se dá esse processo de se descobrir cis, se descobrir heterossexual? Será que essa pessoa tem que ir lá também no médico, na médica, na área da saúde PSIM, e ter que ter uma espécie de legitimidade por parte da instituição médico-legal, médico-jurídica, médico-institucional familiar para poder existir? Por que eu falo isso? Porque a gente entende, né, que a cis-heterossexualidade, a cisgeneridade e a heterossexualidade, elas são também, né, são estruturas, e elas também se compõem como um regime político afetivo. Né? Então, ela é para além também, né, da própria sujeito, né, mas compõe também os sujeitos, mas compõe também as diferentes estruturas que perpassam nossas corpos, como seres que estamos transitando no mundo. Então, a gente tem, né, essas grandes estruturas, a cisgeneridade, a heterossexualidade, mas também temos outras estruturas que compõem a cisgeneridade e heterossexualidade, que são também as estruturas do próprio processo de colonização, também a estrutura do capitalismo, também está todo o processo de supremacia branca. Então, todas essas outras também territórios compõem também a cis-heteronormatividade. Eles não deixam de estar ali, né, também fazendo forças, instituindo a linguagem, instituindo a forma como esses corpos vão ser lidos pela sociedade, pela família, pelo próprio Estado, como que vai ser também a regulação dessas corpos que fogem, de alguma forma, dentro do esperado. Né? E o que é ser esperado? Então, esperado seria você nasce com essa vagina, você é designado e imposto o sexo e gênero feminino, mulher, menina, adolescente ao nascer. A partir daí, então, você tem que ter uma certa feminidade dentro de um certo local, um certo lugar, e também dependendo, né, de onde você se localiza. A partir daí, você tem que, sim ou sim, ser heterossexual. Você, então, tem que gostar de um homem, mas que seja cis também. Então, você tem que ser uma mulher cis que se relaciona com um homem cis, só unicamente com um homem cis, no sentido que tem que ter uma relação monogâmica e você tem que almejar ter umas certas dinâmicas dentro desse lugar. E é um script que existe, que perpassa cenários e que é dado já para a pessoa, inclusive muito antes dela nascer. Tem várias pessoas que elas discutem, pessoas trans e ou pessoas cis que trabalham e pesquisam as questões trans, que elas vão falar que existem diferentes tecnologias de gênero e que elas são, né, já são dadas quando a pessoa está, por exemplo, na barriga daquela pessoa gestante. Então, a pessoa está gestando e de acordo, inclusive, com o tamanho da barriga, entre outras coisas, já está dando
a essa criança, né, se está dando um lugar, dependendo dessa genitália, né? Tanto é que aqui no Brasil existe toda essa festa que se faz para dizer qual é o sexo da criança. E a partir daí você tem uma cor, você tem um imaginário como vai se comportar, onde que vai estudar, obviamente pensando sempre na interseccionalidade desses imaginários, né? E dos possíveis também para esses imaginários. Então, aí que a gente fala que a cis heterossexualidade é uma norma. Então, existe a cis heteronormatividade colonial, que ela perpassa também os espaços, não só familiares, porque a família é uma das grandes instituições, mas também o escolar. Então, a gente sabe que tanto a escola quanto a família, entre outras, são as instituições que também elas vão cuidar com que essa pessoa, essa corpa, ela se mantenha dentro desse regime. Né? Então, vai criar diferentes formas dessa manutenção. Uma dessas manutenções, né, que se dá é através da linguagem da violência. Então, uma forma, inclusive, como que os afetos participam, é o que se chamaria uma pedagogia cis-hétera colonial, é a violência, como uma forma de afeto e uma forma de adequação daquela pessoa, daquele sujeito, daquela corpo. Como a gente pode ver, né, nesse vídeo, e não só, nessa curta, aí, essa família, que seria esse pai, né, o que eu leio como um pai dessa criança, ele usa a própria violência também como uma forma de manutenção dessa criança dentro de um lugar que ele coloca, e não só ele, sino na sociedade que legitima, inclusive, a própria violência que ele faz com essa filha, pelo fato dela não se reconhecer com esse lugar que é dado ao nascer. E é legitimado pela sociedade, pela própria instituição também educativa, muitas vezes. Tanto é que, como também Gabriela trouxe, existe uma grande, que algumas pesquisas trazem como evasão, mas que na real é uma expulsão das pessoas trans, travestis e não binárias da escola. E não só da escola, mas também das casas. E pensando no cenário político, econômico e afetivo que a gente está vivenciando atualmente, da pandemia e do isolamento, a gente tem várias instituições, sobretudo instituições não governamentais, ou seja, ONGs, diferentes instituições que não são do Estado, que estão trabalhando, estão constantemente também acompanhando muitas pessoas adolescentes e crianças que estão sofrendo muitas violências pelo próprio isolamento, porque as crianças e adolescentes já não têm outras formas de fuga, porque estão, inclusive, morando com a própria pessoa que cria e que reproduz violências para com ela. Né? Então, outra coisa para chamar a atenção, né, que os dados, muito bem como a Gabriela falou, eles sempre são dados pelas associações, pelas instituições que não fazem parte do Estado, do governo. E para chamar a atenção, né, porque no final, a quem que importa esse número? A nós mesmos, porque nós mesmos somos os que estamos fazendo esse levantamento, para a gente chamar a atenção à política pública e dizer, galera, estamos morrendo, as pessoas nos estão violentando, estão sendo mortas, estão aumentando essa violência e essa morte, né? E o que mais me chama a atenção ainda é que a gente precisa da morte, que às vezes eu falo isso em alguns espaços que eu participo, falando sobre políticas públicas e saúde, e que a gente precisa da morte para gerar, entre aspas, a vida, né? Porque você tem que mostrar em números, em muitos números, para que as pessoas, dentro de certos poderes, né, elas digam, parece que é real, né? Parece que é real que está morrendo. Parece que estão sofrendo violência. Que não só acontece com pessoas trans, travestis e não binárias, né? Acontece também com aquelas pessoas que, por suas diferentes intersecções, estão dentro da margem, né? E aí, eu penso assim também, faço essa crítica e, bom, ainda estou refletindo e elaborando sobre isso, e é sobre pensar também, né, quanto que a gente entra, né, nesse jogo da migalha colonial das políticas públicas. Em que sentido? Em que você está lá lutando pelo mínimo que já deveria ser garantido por uma política, né, que diz que vai, né, te ajudar a cuidar de você. Mas que você, para chegar nessa política, você tem que merecer, finalmente. Então, você tem que ir atrás dessa política e ter uma política, um merecimento. Então, se você é uma pessoa trans, travesti, não binária, e quer entrar nessas políticas públicas e um cuidado da saúde, você tem que merecer isso. E como que é esse merecimento? Muitas vezes é você também se adequar a certas normas dadas pela saúde, pelo poder biomédico e político e afetivo. Ou seja, você tem que entrar, inclusive, em uma narrativa especular que tem as pessoas em relação a ser trans, travesti, não binário.
Você tem que ter uma narrativa, né, para poder acessar esses serviços de saúde, para poder acessar, inclusive, as políticas públicas em geral, na sua saúde. Então, ali a gente vê quanto que, né, novamente, né, a cis-heteronorma, ela perpassa, né, esses cenários de produção de si, e constantemente nos estão colocando em xeque nossa existência, a nossa legitimidade, né, que quanto você vai ser ou não vai ser trans, travesti, não binário, né, etc. E como comentar com vocês, com relação a esses afetos, né, e a pedagogia cis-hétera colonial usar-se da violência, então sempre lembrar que as diferentes violências que acontecem com as corpas trans, elas também, né, têm diferentes intensidades, dependendo também dessa pessoa onde se movimenta, em que espaços ela transita ou não, né? E também como que essa pessoa se reconhece e como que ela também se expressa a sua transexualidade, transgeneridade e outra vestilidade. Então também temos as violências dos estupros corretivos, né? Para com pessoas que se identificam como homens trans, com pessoas trans não binárias, e inclusive também como pessoas travestis. Então, temos estupros corretivos que acontecem dentro das casas, das famílias dessas pessoas. Inclusive, essas famílias, elas fazem toda uma organização desse estupro, né? Onde muitas vezes participam várias pessoas, membros das famílias, e onde essa pessoa frequentemente uma criança ou um adolescente, então não tem muito para onde fugir. Aí, então, entra a minha preocupação, é como que a gente, então, consegue chegar nesses lugares. Né? Daí, então, temos essa questão também da expulsão, né, dessas pessoas fora de casa, ou no caso, elas saem de casa porque elas já não conseguem mais, e não deveriam, né, ter que lidar com essas violências, mas fazem isso porque não veem outras formas de estar e viver também no mundo, porque, mais uma vez, não existem políticas públicas de fato para as pessoas trans e travestis. São mais migalhas coloniais em relação a que você merece ou não merece. Porque se for o fato, a gente também teria, então, mais casas de acolhimento para pessoas trans, travestis e não binárias, né? Mas a gente sabe que quem faz essas casas muitas vezes somos nós, pessoas trans, ou coletivas LGBTQIA+, que criam esses espaços para acolher não só pessoas trans, sino pessoas LGBTQIA+, que são expulsas de casa ou que se veem tendo que sair das suas casas por essas violências coloniais, né? E por essas violências como umas formas de afeto. Aí, então, pensando nisso, né, e nessa forma de violência, eu também queria trazer porque eu tenho uma crítica com relação à própria, né, patologização das identidades trans. Porque para mim, esse movimento do 2EM, né, e do CID, e não só para mim, mas eu vou falar por mim nesse momento, é um movimento da manutenção da própria cis-heteronormatividade. Precisamente porque, cadê a cisgeneridade, então, no próprio diagnóstico, né? Se você, então, está ali no DSM, porque, teoricamente, a gente saiu do DSM, ou pelo menos eles estão falando que não é doença mental, que é colocado ali porque, tipo, foge do que é esperar. Mas quando você vai ler o CID, porque o CID falou que em 2022 a gente ia sair da parte que dizia doenças, né, agora esqueci o transtorno, transtornos mentais, e que a gente ia entrar onde que estava também a gravidez, né? Porque essa foi parte, né, do movimento trans, e não só, mas também do movimento intersex, né, que esteve junto conosco na luta de fazer essa troca, né? Por quê? Porque, como muito bem foi falado, né, tipo, muitas vezes você precisa do diagnóstico para poder acessar os serviços de saúde. Então, a gente também tem que pensar, se queremos aprofundar, aqui não conseguimos aprofundar-nos, mas se queremos pensar ainda mais essa questão da saúde, de crianças e adolescentes trans e ou de pessoas adultas trans também, a gente tem que começar também a discutir o que a gente entende por cuidado, mais uma vez. O que a gente entende por saúde. Porque mesmo se a gente pensa que a saúde não deveria ser uma ausência de doença, ainda a gente precisa do diagnóstico de doença para poder acessar os serviços de saúde e de cuidado. Então, essa é uma das grandes contradições também que tem a própria construção de como a gente vê o cuidado e a saúde atualmente também.
que ela não deixa de ser, mesmo que a gente deseje que seja biopsicossocial, esse lugar, né, esse paradigma, e mesmo que tenha um movimento de sair do paradigma biomédico e essencialista para um mais abrangente, ainda, né, tem diferentes forças que não permitem ou que ainda estão, né, colocando em pauta a doença como se fosse sinônimo de cuidado. Então, aí o CIG, quando vocês entram lá na página do CIG, porque eles falaram de fazer essa modificação, e com certeza que é interessante, mas se vocês entram na página e lerem a notícia em inglês, que é o idioma que é usado de uma forma oficial do CIG, né, porque também vamos apontar aqui tanto o CIG quanto o DSM, né, eles são construídos a partir do Ocidente e de Estados Unidos. A gente meio que participa, né? Pessoas que são da área da saúde participam de alguma forma nessa construção, mas quem são as pessoas donas disso não é nós. E aí o CIG que fala lá no negócio em inglês é que eles fizeram, ou eles aceitaram, são super queridos, eles aceitaram fazer essa mudança, né? Ou colocar as questões trans na parte também de questões de cuidado da saúde, não na questão de saúde mental, porque não tinham evidências suficientes para dizer o contrário. Então, veja bem, não é que eles acham que a gente existe, que nós somos pessoas tanto quanto legítimas quanto as pessoas cisgêneras, sino que eles não acharam ainda provas suficientes para dizer o contrário. Ou seja, o que é imperativo ainda é a norma cis-hétera. O imperativo ainda é esse imaginário de que a cis-heteronormatividade é o que é o real, é o natural, né? É o que deveria ser. E nós estamos ali porque a gente, né? Tipo, não tem outra opção, praticamente. Então, sempre para chamar a atenção, né, dessas questões, porque é importante a gente manter, né, essas alianças, essas pontes, né, com essas grandes instituições, porque finalmente elas ainda são hegemônicas e elas ainda regem, ou elas ainda permeiam muito nossos processos de cuidado, e nossos, digo, Latinoamérica, e nossos processos também de ver e de ver a outra pessoa e a diversidade. Mas que é importante também a gente começar ou continuar a fazer um pouco na decolonização também desses processos de cuidado e de saber. Também, então, a gente a escutar mais também a produção de saber através da transexualidade, da transgeneridade, da travestilidade, da não binaridade. Ou seja, tipo, começar também a escutar essa produção de conhecimento trans. E tem uma galera também produzindo, construindo conhecimento a partir, né, de umas epistemologias trans. E com certeza fazendo também intersecções com outras, né, que chamam, né, categorias identitárias, ou com outros marcadores sociais também, que a saúde chama assim, mas que com esses outros territórios. Então, produzindo conhecimento trans, afrocentrado, conhecimento trans e também decolonial, pensando também nos processos de colonização, no processo de apagamento, de genocídio das pessoas indígenas, de produção desse conhecimento que, teoricamente, não existia antes da colonização, então, retoma desses conhecimentos. Eu acho que é importante, né, também, pensando, né, em quem que se preocupa pelas crianças trans, travestis, não binárias, o que passa com elas, quem que pensa nelas, né, e quem escuta elas. Eu acho então importante fazer esses movimentos de escuta, né, e de uma escuta não para já entendi 5 minutos. E de uma escuta, né, no sentido não para também de um olhar que eu falo também por ser da área da saúde, que acontece muito, e não só na área da saúde, mas muitas vezes a gente tem um olhar salvacionista para com esse outro, que é diferente da gente. Então, não um olhar salvacionista, mas de um olhar também de simplesmente pela escuta dessa outra história, desse possível ser e estar neste mundo, dessa pluralidade, que finalmente nós somos seres plurais. Desde muito antes, inclusive, a própria colonização. A colonização nos quis e ainda nos quer homogeneizar e nos quer binarizar e nos quer colocar em diferentes caixinhas de uma forma fixa e imutável.
E eu acho que a ideia é o contrário, né? Então, eu queria fechar só trazendo mais essa pergunta, né? Quem que pensa nas crianças trans e adolescentes trans? E quem que escuta? Porque se a gente vê no vídeo, na curta, desculpa, essa criança não é escutada. Teoricamente, a única pessoa que escutou ela foi aquela pessoa que encontrou ali na parada do ônibus, né? Que foi a que, inclusive, perguntou o nome. Então, quem que escuta, de fato, as crianças e adolescentes trans? E uma escuta não impositiva e minimamente assimétrica, tipo, minimamente simétrica, desculpa. Porque a gente sabe também que o mundo é adultocêntrico. Então, é muito difícil também para crianças e adolescentes, né, terem espaços de legitimidade. Muitas vezes são pessoas excessivamente tuteladas. E ainda mais se elas fogem dessas normas de gênero e sexualidade. Porque aí essa tutela, ela precisa ser mais forte, inclusive, para a manutenção da própria norma. Então, eu fecho ali, tem mais outras coisinhas, mas eu quero também abrir as portas do debate. E também agradecer muito a escuta de todas as pessoas. Obrigada, Ali. Então, nós colocamos à disposição ali quem quiser fazer questões, enfim, comentários no chat. Mas é importante lembrar, né, que precisamos superar esse modelo binário quando se trata da sexualidade como dimensão humana, né? E como a Ali problematiza no final, precisamos escutar essas crianças, esses adolescentes e adultos que estão aí em todos os espaços por onde transitamos, trabalhamos, enfim, vivenciamos socialmente, e não podemos negar isso. Não podemos negar quando a gente pensa na sexualidade enquanto dimensão humana, de nós humanos, e pensar nos direitos humanos, né? De que os direitos humanos, as políticas, elas não são somente para constar. Até que ponto nós temos, de fato, respeitado e proporcionado garantias dessas políticas e desses direitos. Tá? Então, a pertinência da temática hoje, a importância da fala da professora Gabriela e da fala de Ali, para nos alertar nesse sentido, né? Nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de pessoas com as quais nós convivemos em diferentes espaços, queiramos ou não, saibamos ou não, porque muitas vezes nós nem nos damos conta que estamos convivendo com essas pessoas trans, com toda a diversidade de gênero e sexual possível, né? E muitas vezes não perceber isso é por falta de conhecimento e é por não querer saber, é por negar mesmo, né? Então, nós temos aqui alguns comentários, professora Gabriela e Ali, professora Tereza contribuiu bastante aqui, ela já inicia fazendo uma observação que nos é muito cara. Ela diz que o problema também está na pessoa que hoje está à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, um retrocesso, com certeza, professora Tereza, né? Na sequência, ainda a professora Tereza Kleber, ela nos coloca a partir da fala de Ali, migalha colonial, muito bem definido, Ali. As pessoas trans têm que se humilhar para serem atendidas e consideradas cidadãs para terem direito a políticas públicas. Assim, quando a gente considera a questão interseccional, outras pessoas também, né, Ali? Pessoas gordas, negras, deficientes, enfim, né? Professora Tereza ainda, o estupro corretivo é uma violência muito séria, é algo muito grave que poucas vezes é descoberto e punido, né? É alguma coisa que já está aí na lógica do estrutural, né? Do que vai se naturalizando e realmente muito preocupante, né? Seria interessante a Ali falar o que é o estupro corretivo. Sim, a Ali já está ali registrando, né?
A professora Luciana Zucco também faz uma contribuição aqui, colocando ali novamente a mobilização dos dispositivos de controle, né? E acho que tanto a Ali quanto a professora Gabriela podem fazer algumas observações nesse sentido em relação aos dispositivos de controle, né? Opa, só me perdoem que eu pulei muito rápido. Então, acho que nós poderíamos, com esse grupo de observações, a professora Tereza ainda pede para que ali exatamente defina estupro corretivo, né? E o Lucas Ávila, ele coloca que viu notícias na internet com casos de estupro e um dizia que era apenas estupro culposo, né? A questão do estupro culposo, né? Mas na opinião do Lucas, o estupro é um crime que não tem como fazer de forma acidental. O que pratica o estupro faz de livre e espontânea vontade e não existe estupro culposo, né? Então, daí nós temos, deixa eu ver, temos acho que mais duas contribuições, talvez a gente pudesse trazer todas, e aí já abria para a professora Gabriela, né? Ainda a professora Tereza coloca que escutar é muito importante, por isso ela defende muitos relatos orais, as histórias de vidas, trajetórias de vidas das pessoas trans, enfim, desses grupos todos, estamos totalmente de acordo, professora. É muito importante ouvir, né? E a Ali termina problematizando isso. Quem escuta essas pessoas, né? A professora Luciana, acho que poderíamos, então, fazer esse bloco a partir dessas observações, e aí temos algumas ainda na sequência. A professora Gabriela pode iniciar? Eu queria iniciar fazendo uma pergunta para a Ali, tá? Que sendo uma pessoa trans, tá? E ligada à saúde, que comparativo você faz o atendimento que não sejam migalhas, né? Você acha que tem alguma expectativa de que essa situação possa, no Brasil e na Colômbia, de onde você há alguma semelhança entre o atendimento médico, as pessoas trans, que são tão negligenciados aqui no nosso país? O SUS tem um espaço de atendimento, mas eu já vi pessoas trans saírem de espaço do SUS muito abaladas porque chamaram não pelo seu nome social, mas pelo nome da identidade de nascença. Então, gostaria que começasse, que esse aspecto da saúde é um aspecto que tenho essa curiosidade. Tá. Ai, Gabriela, boa pergunta. E te agradeço muito a pergunta. Então, com Colômbia, assim, começando pensando nesse paralelo, né? A gente tem uma grande diferença que é o sistema de saúde. Brasil ainda, esperamos que assim continue, tem o SUS, né? Pode ter toda uma problemática, com certeza, tem todas umas questões. O SUS ainda é novo, né? Pensando no tempo que leva, né? Como espaço, né? Como construção, essa construção é nova, mas é também muito. Eu sou uma pessoa encantada pelo SUS, no sentido também da sua formação, da sua constituição, né? A partir dos movimentos também sociais, né? E do movimento por uma medicina social. Sendo que na Colômbia a gente tem uma saúde que ela ainda, agora hoje é pautada através de você pagar uma mensalidade. O que aqui não exista também, né? Só que na Colômbia é muito mais intensa essa situação da terceirização da saúde também e da capitalização da saúde. Então, você tem que pagar uma certa mensalidade, dependendo se você tem um atendimento ou não, etc. Mas com relação às questões trans, interessantemente, o Brasil, entre aspas, está muito melhor. Em que sentido? Em que aqui o movimento trans, travesti não binária, né, conseguiu, né, com muita luta e também com pessoas aliadas dentro desses espaços, né, criando pontes, de fato, algumas
situações interessantes, como, por exemplo, você, teoricamente, não precisar de um laudo médico, ou psiquiátrico, psicológico, para acessar os serviços de terapia hormonal, para poder fazer a cirurgia, etc., né? Então, teoricamente, você não deve ser patologizado para acessar os serviços. Nem todos os serviços atuam desse jeito, né? Mas é uma luta política que ainda está em construção. E que, por exemplo, na Colômbia, quando eu fui lá, faz já um tempo, né, pensando também na própria pandemia, eu tive que primeiro passar por uma psicóloga de família para ela legitimar que eu pudesse acessar o serviço. E isso que eu acessei lá porque eu queria, tipo, fazer sabe, tipo, ver uma revisão geral de mim, sabe? Fui como, vamos cuidar da saúde, sei lá, vamos ver o que tá. Mas a pessoa me falou assim, ela nem tomou minha tensão arterial. Ela falou assim, você precisa primeiro passar pela psicóloga. Então, toda a saúde minha estava atrelada a ter um diagnóstico. Diferente aqui, que dependendo também, como tu mesma fala, né, de qual que são os ambulatórios, pelo menos existe, né, uma portaria que ela tenta, né, trazer esse lugar de um atendimento especializado, né, que é uma forma de evitar tantas violências e discriminações, mas que a própria ideia é que a atenção básica atenda as pessoas, né, em geral, tipo, qualquer pessoa que entre lá, seja cis, trans, seja negra, seja, tipo, gorda, seja magra, seja, tipo, indígena, então, a questão é que se faz essa estratégia, né, de ter esses atendimentos especializados para evitar tantas violências, mas muitas vezes, como eu falei, né, a gente tem que ir mais para trás. A educação em saúde ainda é heterocis, ela ainda é heterossexual, ela ainda é cisgênera, ela ainda é branca, ela ainda é magra. A saúde ela é colonial ainda hoje. O processo de construção da saúde ainda é colonial. Então, tipo, a gente teria que ir mais atrás para que não se transforme em uma política que seja pessoa centrada. Em que sentido? Em que vai depender das pessoas que te atendem. Que o que a gente sabe, neste lugar tem este médico, esta médica, tem esta equipe que ela é massa. Ela vai te atender legal. Vai lá nessa. Então, para que não se transforme nisso, sino se transforme em que todo espaço deveria ser massa, deveria ser legal, né? Para todo mundo, né? Independente dessa pessoa como se vê, se coloca neste mundo. Mas eu diria que tem essas diferenças, que tem também esses outros ganhos, né? Tem ambulatórios que eles trabalham com a população trans, travesti, não binária, ou seja, que trazem essas pessoas para trabalhar junto. E não só como uma pessoa de, vamos escutar e ver que precisa e a gente arruma. Não, elas trabalham junto também. Elas estão aqui, sabe, tipo, do lado aqui do profissional, como também uma pessoa que está constituindo esse espaço. Então, acho que minha luta, assim, ou minha esperança estaria em uma construção coletiva da saúde. Real, ou seja, uma coletividade real. Não pautada em uma hierarquia de conhecimento, sino pautada em uma coletividade. Todos os saberes são importantes para a construção desse espaço. Então, acho que eu iria mais por esse lugar, né? Mas para isso, como algumas pessoas já me conhecem e me escutam, para isso a gente tem que também mudar os afetos. Como a gente se afeta e afeta o outro, e como a gente cria vínculo com as pessoas. Mas eu deixo aí porque senão eu vou entrar. Tá, eu vou passar depois da Paula, mas eu vou fazer um comentário aqui, Por favor. só quando ela fala que é importante que nós ouçamos as narrativas, as histórias de vida, né? As reflexões das pessoas para saber como elas se sentem. Eu me lembro até com a Ali, que uma vez, Ali, eu não sei se eu te chamo, chame como você quiser. Eu me vejo como se sentia a vontade. Se você me achar que eu estou bem feminina, me chama de A. Se eu estou masculina, me chama de outro. Foi com a. Então, e eu também, durante meu processo de doutorado, eu estava em São Paulo, lá na Parada Gay, e conversei com vários personagens, várias pessoas trans que estavam na passeata, como elas se identificavam, as mais diferentes identificações. Então, melhor do que a pessoa, não tem ninguém para dizer como ela se sente. Então, aí vem aquilo que levantou, eu acho que foi a Luciana, não é?
Existe vamos buscar Michel Foucault, né, os dispositivos da sexualidade, criado por discursos hegemônicos, psiquiátricos, médicos, como você falou, que enquadram ainda dentro de um rótulo e que dificulta o trabalho como se fossem pessoas, né? Pessoas, vamos entender pessoas. E conversando sobre essa narrativa, eu acho muito importante mesmo que a gente dialogue e que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, de discussão, gente, eu continuo militando que nós, como educadores sexuais, vamos fazer uma diferença, gente. Aquele pai do filme que está ali, que não abre nem a boca para tocar a criança, eu tenho certeza que se ele tivesse passado por um processo na escola de educação sexual, de debate, que tivesse assistido um curta-metragem, tivesse assistido a novela e conhecido, que é um desconhecimento, né, nessa sociedade machista do que é. Olha, para complementar, gente, a invisibilidade desse grupo extremista e conservador é tão forte que quer deixar o grupo GLBT invisível, que teve um projeto, eu não sei se vocês acompanharam, o último projeto-lei, é o 504/2020, de uma deputada lá de São Paulo, que ele está transitando ainda, era para ser julgado no dia 22, mas passou para um outro comitê, nas comissões se esse projeto é para proibir, né, a proposta gerou uma forte reação, que o grupo crianças LGBT sejam expostos na mídia, em propagandas ou em qualquer atividade que seja no sentido de divulgação, de visibilidade dessa pessoa. Por quê? Porque vão dar mau exemplo para as crianças. Isso foi que a deputada falou. Porque vão influenciar nas escolhas, vão influenciar na orientação. Então, a deputada Janaína, ela ainda foi um pouquinho mais sutil, aquela coisa, né? Que ela tinha, a deputada que criou o projeto de lei, ela botou uma palavra que era as preferências, porque elas estão alterando as preferências da criança. A deputada Janaína ainda mudou isso, não. Elas estão influenciando no gênero e na orientação sexual. Mas você veja como a nossa sociedade ainda está primitiva e como nós precisamos falar sobre o assunto. Não pode ficar escondido, tem que falar. Onde quer que nós estejamos, nós temos que falar e temos que nos posicionar em defesa da minoria. É minoria no sentido que né? Porque a população, eu digo minoria porque a população do mundo é enorme, como eu trouxe os dados. E o grupo transexual é um grupo menor. Eu vejo minoria assim, que se declara, né? Que se diz, porque internamente a expressão sexual deve ser de milhares a mais. Então, passo a palavra para o Ali. Gente, tu ia falar, Vera? Desculpa. Não, se você ainda tem mais alguma consideração, fica à vontade. Eu ia trazer as outras contribuições que temos aqui no chat. Eu ia só falar, assim, porque não respondi algumas perguntas ainda, né? Eu fiquei muito pensando, viajando na Colômbia na saúde, que é um tema que me apaixona muito. E a Gabriela sabe, né? Ela por isso me cutucou. E aí, pensando, né, quando tu falou, né, Gabi, da questão de ideologia de gênero, eu sou assim, a ideologia de gênero é cis-hétera, meu bem. E isso que está defendendo essa PL, né, finalmente. Porque essa questão, tipo, como não se nomeia a norma, você pensa que não existe nada. Ou seja, tipo, parece que o cinema, a lógica da família, etc., é como se ela fosse tão natural, como se ela não tivesse um nome, né? Então, o nome é cis-hétero. E ela está ali. Então, se a pessoa não quer umas publicidades com pessoas LGBT, mas, gente, a publicidade sempre foi cisgênera. Agora que as pessoas LGBT estão entrando. Então, se estamos falando de uma ideologia, de um lugar, de uma hegemonia imperante, é essa. Tipo, eu era uma pessoa desesperada ainda sou, né? Quando eu entro em Netflix e em Amazon Prime, eu sempre vejo tudo hétero e branco, né? E eu fico, gente, socorro, tudo cis hétero, tudo assim, tipo, onde que está o resto? E o resto sempre está, né? Em outros espaços, tem que procurar, de fato, né? Ele não está ali.
para você assistir, você procura, você vai atrás das curtas, você tem que pesquisar, tem que achar páginas independentes, cinema independente, né? Então, aí que tá, né? O que é a família, né? Que finalmente essa pessoa quer, né? Novamente a gente entra, né? Nesse lugar desse regime político, heterossexual, cisgênero, família, perfeita, tal, tal, que você chama da propaganda margarina. Bom. O estupro corretivo, só para falar sobre isso, é um estupro que se faz, né, com pessoas, por exemplo, também lésbicas, com pessoas que são homens trans, com pessoas que são não binárias. A literatura ela mostra mais com pessoas que têm vagina, mas também com crianças e adolescentes que tenham genitália que for. Que fogem desse imaginário que por ser genitália tem que ser assim ou assá. E uma forma é cura. Então, qual é que é o imaginário? O imaginário é que, assim, essa pessoa que lida como mulher, no caso, da lésbica, do homem trans, a pessoa não binária com vulva, essa pessoa lida como se fosse uma mulher ou uma criança, adolescente, menina, é que ela, então, se ela tiver relações sexuais, porque chamam assim, né? Se ela ter relações sexuais com uma pessoa, um homem cis, ela vai se curar, porque é o que ela precisa. Então, isso se chama estupro corretivo. Inclusive, tem clínicas também, de que vocês sabem, da cura gay, entre outras, que também fazem estupros corretivos com essas crianças, adolescentes e pessoas adultas, como uma forma de cura. E sempre são homens cis quem fazem esses estupros, né? Porque essa ideia é que você tem que ser esse lugar de mulher cis com homem cis, ter essa família, esse espaço, assim, todo, né, encaixadinho. E é muito invisível, como a Gabriela falou também, precisamente porque acontece na família, minha gata, na família e acontece por parte de pessoas familiares. E a pessoa é colocar como é o que você precisa para se curar, né? E como o tempo inteiro a pessoa está sendo violentada e ela não vê outros possíveis. Tipo, se a gente pensa que a gente agora, atualmente, abrimos Netflix, sei lá, todas as tecnologias que a gente possa ter ou não, e vemos só os cenários de possíveis pessoas cis, héteras, em determinadas formas, afetos, relações, parece que não existem outras coisas. Parece que o outro não é possível. Então você, né, imagina uma criança e um adolescente, né? Você vai lá e diz, será que é isso? Será que eu estou errada? Será que eu tenho culpa? Porque aí, bom, a gente pode entrar também a falar sobre a questão da culpa cristã, que entra ali, a gente pode, né, entrar em outras discussões neste momento. Mas a pessoa, o que acontece? Individualiza a situação e se coloca ela, como falou, ela como a culpada de tudo. Então, ela que vai fazer, eu tenho que fazer algo. Ela não vai falar, porque a gente sabe como acontecem também as diferentes violências sexuais dentro da família. E ainda mais nessas situações, né? Então, esse é o que chamamos o que se chama de estupro corretivo. Né? E é uma violência altamente invisibilizada, sim. E, inclusive, é muito legitimada pela própria sociedade. Se a gente pensa na cultura estupro, bom, aí ela entra junto com essa. E acho que seria isso. Essa cultura do estupro eu vivenciei na minha pré-adolescência, um caso assim, semelhante, é uma violência, né? Um estupro inverso. O pai de um colega nosso descobriu que ele era homossexual, fazia ele todos os dias no prostíbulo, porque era obrigada a transar cada dia, tá? Da semana. Fez isso durante, olha, o menino contava pra gente assim, e ele socializava com isso, porque ele não ia ter filho que não fosse macho. Isso não deixa de ser uma forma de violentar, né? Um estupro ao contrário. E isso é real, isso foi vivenciado, conhecido por mim. Então, nós temos ainda algumas contribuições aqui. A professora Luciana Zucco, ela menciona aqui a oportunidade de desconstruir essas supostas naturalidades, Ari e Gabriela, né? Aí a professora Tereza Kleba, na sequência, ela faz a seguinte observação: não só que pensa e que escuta, mas o que fazer para essas crianças não sofrerem violência por parte de pais
e familiares e nas escolas, né? A Marisa Reis, ela coloca, uma das principais queixas dos alunos da escola onde trabalha é o fato de não ser ouvido e respeitado pela família em assuntos diversos, e no caso da sexualidade isso fica mais complicado, né? A Jusilene, dela Justina Frari, ela coloca maravilhosas reflexões, doutor Ali, em abordar as questões de violências que ainda são invisibilizadas em nossa sociedade. E aí, na sequência, o Lucas Ávila Isidoro coloca, quero fazer uma pergunta em espanhol para a Ali. O problema vai ser eu ler no espanhol para a Ali, né? Ali, muito gusto. Como estás? Como estás, Colômbia? Lo que piensa Colômbia sobre o orgulho gay e las formas de combatir a violência sexual. A mim me gostaria conhecer Colômbia um dia. Aí a professora, então, aí, Lucas, você põe a gente aqui na saia justa, né? Ler em espanhol para a Ali, né? A professora Luciana Zurco, Gabi, concordo plenamente. O desconhecimento é uma forma de morte. A Juscelene ainda, a Juscelene Della Justine, penso que é um desconhecimento, mas também uma forte ideologia sem nenhuma empatia. A Julie Mafud da Silva, está aí a importância da educação sexual na escola, desde a educação infantil, e que envolva uma família, que haja informação e diálogo. Tanto se perde quando a família se fecha, né? Então, professora Gabriela e Ali, as suas... Estou falando ali sobre essas alguém questões. abriu uma câmera com uma lua, né? Ali, Então, Daiane, por favor, você fecha a sua câmera, por gentileza. Aí pensei que fosse até a lua. Eu digo, será que é uma luz? Eu já pedi, né, no individual. Então, eu continuo reforçando que nós temos usado todos os recursos midiáticos, informativos, dialógicos, para que nós possamos mudar essa sociedade tão não empática, né? O poder da empatia e nós nos colocarmos no lugar do outro. Hoje, tem certa, no dia a dia a gente conversa com os irmãos, ele disse, eu vou te falar uma coisa que tu não vai gostar. Um irmão meu disse assim, eu disse, então não fala. Não, eu vou falar. No Big Brother só tem mulher e 2 bichinhas. Eu disse, tá, tu sabia que eu não ia gostar, né? Porque no Big Brother eu tenho 5 pessoas só, então por que tu me fala, sabe? Então, você vê, a gente vive num contexto familiar que a gente tem que fazer um esforço danado, sabe? Para combater o preconceito, os tabus que são enraizados nessa sociedade sexista, misógina. Aí nós temos, já agora eu posso falar, está gravando, nós temos um estúpido do desgoverno, sabe? Que só piora a situação e incentiva a violência, incentiva a homofobia, a transfobia, uma Damares da vida que vai dizer que as crianças lá no Marajó, lá no meu Pará, são violentadas porque não tem calcinha. Olha o reducionismo que nós estamos vivendo. Então, nós somos as vozes do contrário. Então, nós temos que continuar no bom combate, sabe? Eu não vou me calar. Eu não vou me calar em nenhum momento e vou me respaldar pela lei maior, que é a nossa Constituição. Muito bem, professora Gabriela. Ali. Então, assim, gente, eu sou uma pessoa que falo muito, socorro. Eu ia dizer que eu acho que assim, eu concordo com tu que isso foi falar com relação a conhecer e desconhecer, né? E muito bem o que falou, que eu esqueci o nome da última pessoa que conversou, que falou sobre o conhecimento também como ideologia, né? Que trouxe algo relacionado com isso. E tem várias pessoas, né, que, inclusive a pedagogia... Isso. Obrigada. E tem várias pessoas da pedagogia da Latinoamérica, né? Tem uma pessoa que se chama Valéria Flores, ela é da Argentina, que ela vai falar, né, do desconhecer as questões LGBTQIA+, como também uma forma de conhecimento.
Ou seja, tipo, o desconhecer a diferença é um projeto político de educação. Ele não é, tipo, não acontece à toa. Ele faz parte também do que você deveria não saber, do que você deveria não conhecer. Então, ele faz parte do projeto político mesmo. É como a gente fala, né? Tipo, o que não se diz, o que não é dito, ele está dito de outras formas. Ele já está sendo dito o que é o imperante, né? O que é hegemônico. Então, ele sim também faz parte. A educação, né? O que se conhece e desconhece faz parte de uma ideologia, de um saber hegemônico. Tanto é que, por exemplo, a gente também não lê pessoas LGBT, não lê pessoas trans, lê bem pouco pessoas também negras, pessoas indígenas, né, pessoas com deficiência, né. Praticamente, eu digo, por exemplo, pela minha formação, a gente lê muito Ocidente, muito pouco Latinoamérica. Se a gente para pensar, inclusive na minha experiência como imigrante, várias pessoas não sabiam onde ficar Colômbia, pensavam que Colômbia era Bolívia, muitas confusões assim com Latinoamérica, que é praticamente o continente onde pessoas do Brasil moram, né? E também, vocês muito mais do que eu também sabem, quanto que as pessoas têm muitos problemas, sobretudo as pessoas do Sul, de se reconhecerem enquanto pessoas brasileiras. Porque frequentemente, quando você pergunta para elas de onde que elas são, elas sempre vão trazer seus descendentes italianos e franceses e alemão. Então, para mim, isso tem muito também relação com a heterocisnorma e com a supremacia branca, né? Com um sistema de embranquecimento também, em relação a, né, nossas histórias. E aí, eu queria só trazer, assim, na parte da escuta por parte da família, desse problema, né? As famílias não escutarem crianças e adolescentes. Aí também parte, né, da construção da própria família. O que a gente entende por família? E como que se dá a hierarquia em relação a esses afetos e essas relações e vínculos. Porque são relações assimétricas. São relações onde tem poder. Toda relação tem um poder, só que muitas vezes essas relações com crianças e adolescentes há uma tutelagem. Então, você faz o que eu quero, você faz o que eu digo. Você não tem voz muitas vezes. É eu, como pessoa adulta, que sabe o que é melhor para você. As pessoas adultas às vezes nem sabem o que é melhor para elas mesmas, mas temos essa pretensão de saber o que é melhor para um outro. E aí que tá. Então, por isso eu digo que minha revolução são os afetos e os vínculos. Acho que a gente tem que rever muito a forma como a gente se vincula, se afeta e se relaciona com as outras pessoas e consigo mesma. E a partir de aí a gente também possa pensar em um lugar de família que não seja família, que a gente inclusive tire o nome família, porque a família, a gente sabe muito bem como se constitui também esse nome família. Que a gente pense em famílias comunitárias, se for o caso, que a gente pense em coletividades, em outras formas de a gente inclusive criarmos e estarmos juntos, né? Porque é isso, tipo, é também, né, se reapropriar e ver para Abya Yala, para a Latinoamérica, a forma como se constitui família em outros espaços que não sejam os espaços que foram colonizados também de uma forma mais instituída, como a família, né, dentro da própria Constituição, né, a família é heterocis branca, assim, tipo, ela e é monogâmica. Se você foge desse imaginário, parece que você também nem existe como família. E assim, eu diria, vamos destruir o conceito de família, criemos outro conceito, mas isso sou eu, né, também. Mas pensarmos em que outras formas de vínculo sejam possíveis, né? Então, que essa educação sexual perpasse na forma de coletividade e de comunidade, de construção da educação sexual, né? Através dessa pluralidade que a gente é. E eu vou trazer outra questão, assim, que tipo, tenho um grande problema com a palavra empatia. Assim, é difícil para mim. É a palavra que eu mais gosto. Eu não gosto nem de tolerância, nem de respeito. Não, eu também não gosto dessas. Mas a empatia também, para mim, é complexa, assim. Porque tem uma pesquisadora, Sarah Ahmed, que ela vai falar sobre a política dos afetos, né? E eu acho bem interessante que ela diz na parte disso que a gente, às vezes, o que temos que aprender é que a gente nunca vai ser o outro. Mas a partir de aí, a gente nunca vai ser o outro, a partir de aí, se criar esse vínculo. A partir da própria impotência de você nunca ser o outro. Porque o que acontece? Porque senão a gente entra, para mim, né, nesse lugar de, se for sua mãe, se for sua prima, não, é uma pessoa, para além da parentalidade que você possa ter, não, inclusive é sua parente, porque ela vive no mesmo mundo que você. Então,
é para além disso, tipo, porque eu nunca vou, eu jamais vou poder saber o que que é uma mulher travesti, tipo, nunca. Nunca vou, é minha impossibilidade, mas através do impossível criar esse vínculo de afeto. Acho que esse é o maior desafio, porque a pessoa muitas vezes ela precisa se localizar no outro para ter afeto por esse outro. Mas eu acho que a gente precisa é reconhecer que existe essa diferença e que eu não posso nunca mais ser essa pessoa. Jamais serei. O, Mas que através dessa singularidade é que eu posso criar esse afeto. Mas essa também são, assim, tipo, criar essas pontes, né? o, Entre tudo. Ali, você Sim. trouxe uma reflexão nova para mim, porque eu quero o nome desse autor, porque eu tenho militado, né, nessas terminologias, né, que nós usamos para falar. Então, ultimamente eu tenho falado, nós somos seres humanos diferentes. Sim. Diferentes. Acho que a palavra diferença é dizer diferentes e vamos viver, sabe? Cada um se preocupando com a sua vida, se cada um vivesse da maneira melhor possível, somos diferentes. Depois eu quero esse autor que você citou Sim. aí, que é uma coisa, é novo para mim, você viu como é bom, né? Como essas discussões são boas, que eu uso muito a palavra empática, e essa reflexão que você trouxe me fez pensar. Realmente, porque eu tenho trabalhado no uso da. Eu disse assim, por que a gente fica rotulando tanto? Vamos dizer, nós somos pessoas, todas as pessoas sexuadas ou assexuadas, e temos de levar a nossa vida da melhor forma possível. E você trouxe uma forma que a Luciana levantou aqui da invisibilidade, que você falou do não falar. A escola educa sem projeto nenhum de educação sexual, que nós chamamos de currículo oculto. Tá? Ali naquele currículo oculto estão as ações, os valores, a religião, rezar o Pai Nosso, o entrar, o ficar de joelho e o dizer que é pecado, é o currículo oculto que está presente ali nas escolas. É por isso que eu digo, gente, o não diálogo, sabe? A não informação e o não criar vínculos. Se você não cria vínculo na família, se você não dialoga, qual é o espaço que você tem que buscar? É na escola, é outro espaço. Você falou em outras comunidades, outras famílias, e a escola é uma instituição que a criança passa a maior parte, eu acho, do seu tempo é nas escolas. Obrigada, Alia, por essa novidade que você trouxe para mim. É sempre aprendendo. Não, eu que te agradeço, Gabriela, também pela escuta, né? Com esse afeto e esse carinho, né? São coisas que eu venho, assim, pensando junto com essas outras pessoas autoras, né? Mas que de uma forma é para deslegitimar também outros movimentos, sino o contrário, para a gente somar dentro dessa pluralidade, criar pontes novas, né? Recriar nossos afetos, ao invés de repetir elas e criar algo possível entre essas diferenças. Ok, muito obrigada. Ouvir as narrativas das pessoas. Você se considera uma pessoa trans, chegou no curso superior, é médica, né? Médico, exerce uma profissão belíssima. Esse seu processo, percurso acadêmico, você vivenciou momentos de violência ou de preconceito? Sim, sim, bastantes, assim. É. E eles foram também muito interseccionais, né? Porque eu também sou uma pessoa gorda, né? Então, você sabe que na saúde tem todo um lugar também para o corpo, né? Como que ele deve ser. Então, não só tem que ser um corpo cisgênero, mas tem que ser um corpo branco, tem que ser um corpo magro. Então, acho que minhas violências, elas foram dentro dessas intersecções também, né? E muitas violências muito mais simbólicas em relação ao que eu aprendia, que para mim não fazia muito sentido, mas que eu tinha que aprender para passar a matéria, mas que para mim faltava muita coisa, sabe? Tipo, sempre me senti muito sozinha no caminho do meu processo de construção de conhecimento. Mas também não nego que o fato também de ter, né, de estudar na graduação, e isso também foi uma forma de espaço de privilégio, né, que eu consegui acessar esses espaços e que muitas pessoas não conseguem precisamente por todas essas violências. Sim, a Gabriela, Ali tem vários agradecimentos aí pelas contribuições. A Júlia está solicitando a autora que você citou, Ali. Se puder depois colocar no chat, nós agradecemos, né? Ainda para irmos finalizando,
a Marisa Reis, ela menciona que esse é o problema, respeitar o outro. Está faltando muito entre os indivíduos, né? E que fica mesmo no individual. Agradecimentos pelas reflexões também da Marisa. A Julie Mafud da Silva, ela coloca a empatia, muitas vezes, para mim, só se torna mais possível quando identifico em mim alguma ponte, alguma experiência ou algo que me ligue à situação do outro. São coisas que temos de trabalhar em nós mesmos, quanto aprendizado, né? E por fim, a Juscelene coloca gratidão. São momentos assim que aprendemos a refletir sobre a dimensão que é a sexualidade humana. Tomé, querido, parabéns, professora Vera, pelo evento, sempre aprendo muito. Obrigada pela participação, Tomé. E finalizando com uma observação, né? Ficamos aqui por 2 horas com os participantes, praticamente todos na sala, isso nos diz muito, nos diz do quanto vocês envolveram, do quanto vocês nos agraciaram com as suas reflexões, enfim, com que estão trazendo nessa noite, né? Muito aprendizado mesmo, Maria Carolina. E aí a Maria Carolina agradece, né? Professora Rosana, um abraço, professora Rosana Martinelli, dizendo uma riqueza tê-las nessa noite. Obrigada, afetuoso abraço. Lucas, aqui com seu espanhol novamente, né? Desejando boa noite, abraços da Colômbia e a todos os colombianos. Traduzindo é melhor, Lucas. Sabrina, muito obrigada por esse momento. O debate foi bem rico mesmo. E acho que fica como problematização final, eu ouso deixar essa problematização, né? Diante do que se trouxe aqui hoje, né? Diante do que a Ali e a professora Gabriela trouxeram, talvez caiba a problematização, porque será que há uma resistência em relação à educação sexual intencional, essa educação sexual planejada, né, sabendo por que estamos trabalhando, de onde estamos saindo, para onde queremos chegar. Por que será que há essa resistência? Não é por acaso, né? Não é porque é pecado, não é porque vai fazer com que crianças troquem, enfim, tenham aí as suas escolhas afetadas por isso. Não é. São por interesses adultos muito definidos de quem sabe o que quer, né? E aí a Ali trouxe muito bem. Nós continuamos ainda numa perspectiva colonial nesses aspectos também. Por isso, a educação sexual ela não é reconhecida, né? Então, realmente uma noite muito agradável, de muitos aprendizados, gratidão também, né? E as pessoas continuam aqui agradecendo. Sabrina, muito obrigada por este momento. Ana, Rose, obrigada, professoras, ótimos conhecimentos. A Liana, beijo, Liana, que saudade, boa noite, ótimo debate, muitos aprendizados, agradeço muito, abraços a todos. A Ana, professora Gabriela, parabéns, beijo, sua fã, professora. Professora Cleia, nossa diretora de extensão no Centro de Educação à Distância, na UDESC, obrigada, professora Cleia, por estar conosco. Ela diz, parabéns, colegas e Ali, pelo evento, reflexões importantes que precisam estar cada vez mais na pauta de discussões na formação de pessoas e particularmente de profissionais da educação, com certeza, professora. Ótimas reflexões, Marajones, Tatiane, boa noite, ótimo debate, muitos aprendizados. Carmen, muito obrigada pelo espaço. Ali, incrível, admiração e coração quentinho de todos nós, né? Muito obrigada, gente, boa noite. E o próximo Sim Debate será no dia 28 de maio, já ficam todos convidados, né? Todas e todos que estão aqui estão convidadíssimos para que a gente utilize aí um tempinho para aumentarmos aí as nossas reflexões, os nossos conhecimentos. Fiquei emocionada com a professora Gabriela, quando ela desaprendiu, eu falei assim, gente, que linda, é isso que a gente precisa, né? Obrigada, gente, coração quentinho também. Beijo, Vera, quero destacar aqui a presença de alguns alunos nossos do BECT. O Lucas é do BECT, esse que está falando espanhol contigo.
do DEX, a Gabriela, eu acho que também aqui, Demetrio está aqui, do outro departamento que não é a pedagogia, estão presentes aqui. É do Departamento de Educação e Tecnologia, Educação Científica e Tecnologia. Obrigada, obrigada, professora Gabriela, obrigada, Ali, beijo, beijo, obrigada a todos, professora Luciana, professora Tereza, um beijo grande para vocês. Eu vou parar a gravação e Luciana, abre aí para tirar a foto, por favor. Isso.